Beleza, Pronto. acho que foi. Foi. Agora eu vou Bom, te dar o host. os hosts. Te dei. Deixa eu... Alô, desculpa, eu caí. Eu Ah, sei, querido. tá tranquilo. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Antes de eu começar a passar a apresentação, eu vou colocar aqui no chat um link, né? No meio da minha apresentação, eu vou falar assim, olha, cliquem no link, porque são alguns momentos de interação, né? Qual que é a ideia deste link? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês no meio da apresentação, vou convidar vocês a pensarem em alguma coisa, e eu sempre gosto de mandar esse link, porque neste link você vai dar a sua resposta, essa resposta vai aparecer aqui na tela, e eu não sei quem mandou a resposta, então as identidades de vocês ficam preservadas, então eu não sei quem escreveu. Então eu acho que isso é muito interessante. Mas também, se você quiser, você pode me interromper a hora que você quiser e pode fazer uma pergunta ligando o microfone ou falando. Eu só não vou conseguir olhar o chat, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo. Então, se você não quiser falar no microfone ou não é a hora lá do chat, mas você tem uma pergunta, você pode jogar no chat e eu vou pedir para a Iracema me olhar, ó, tem uma pergunta no chat, tem essa pergunta aqui, tá bom? Combinado. Então, vou mandar esse link aí para vocês e vou começar a fazer uma apresentação aqui do material que eu preparei para vocês. Deixa eu só voltar aqui antes. Foi Google Chrome. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Vou colocar no modo de apresentação. Elton, eu só vou pedir, se alguém, como você está com o host, se alguém pedir para entrar, você pode admitir para mim, tá? Tá bom, Eu beleza. esqueci de liberar a sala. Não, tranquilo. Bom, acho que vai aparecer aqui. Eu fui convidado pela Ira para falar de um tema que na primeira vez que ela chegou para mim e falou, eu levei um pouco de susto, porque a Ira falou assim, ó, tem uma aula, né, que as pessoas, né, estão perguntando um pouco sobre psicopatia. E eu falei, tá, até aí ok. E aí ela soltou uma pergunta, por que as crianças matam? Eu achei isso muito interessante, né? E aí eu queria convidá-los para a gente conversar um pouco sobre psicopatia, né, primeiramente. Mas antes de me apresentar, né, eu sou psicólogo de formação, sou formado desde 2015, né, fiz, né, um processo aí de pós-graduação, trabalhei com psicologia, trabalhei com cardiologia, né, psicologia dentro da cardiologia e trabalhei dentro de um hospital durante alguns anos, né, e fiz uma outra especialização em psicopatologia. Psicopatologia são todas essas doenças relacionadas a transtornos, né? Então, transtorno de personalidade, transtornos mentais, desenvolvimento infantil, né? Psicótico, borderline, bipolar, pânico, ansiedade, né? Psicopatologia, ela vai trabalhar aí com todas essas vertentes. E também com psicopatia, né? Bom, 3 curiosidades minhas, né? Eu gosto muito de cultura geek, né? Gosto bastante de anime, assisto bastante animes, principalmente Cavaleiros, ou animes também com uma temática psicológica também são muito legais. E eu também estudo lá no Zilda, né? Sou estudante, né, de segunda-feira, né? Estou no módulo da Gênese e também aos sábados auxilia a Marli também a dar aula lá para o grupo da Gênesis do sábado. E eu queria que vocês clicassem no link para vocês compartilharem no máximo aí até 3 curiosidades sobre vocês, para mim ter uma ideia do que vocês gostam, por onde vocês estão caminhando. Vou pedir para vocês clicarem lá. E aí, conforme você vai escrevendo, vai aparecer aqui na tela, ó. Vejam se vai dar certo. Eu não consigo ver aqui, deixa eu puxar esse.
Ainda não... Não apareceu? Não, ninguém escreveu ainda. Vamos lá, Apareceu uma. Pipoco. Só para mim ver se vai aparecer. Se o link também não deu erro, né? Que às vezes isso pode acontecer. Olha Entra lá. no link. Ah, tá. Entra. Eu amo passarinhos. Cadê? Sumiu? Aqui, ó. Não, aqui, aparece na minha tela. Você tá conseguindo ver? Ai, Ah, gente, tá, eu tinha apertado. Ai, não era pra saber que era eu, né? Pronto. Bom, não tem problema. Bom, O quê? Bom, É que era pra ter ido um em cada linha. bom, mas pelo menos vocês sabem que eu não sei de fato quem escreve, então acho que isso fica bom, foi um bom teste. E aí sumiu A não todo ser que mundo, vocês porque falam. eu não tô vendo vocês, é isso mesmo? Isso, some, Tá, fica só tá a bom. tela mesmo. Beleza. Bom, gosto de jogar videogame e ficar acordado durante a madrugada. Isso também é bom, isso também é muito bom. Amo passarinhos. Eu não entendi o restante. Tenho parafuso nas costas. Nasci no Espírito Santo. Parafuso nas costas? Sim, eu tenho 18 parafusos. 18. É, Tá. escoliose. A Lívia é do Tá. Espírito Santo, velho? Dessa eu não sabia. Sim, eu sou capixaba. Olha. Não, eu queria encostar naquela terra lá em Santa Teresa, na região serrana, né? Muito louco. Gosto de assistir filmes românticos. Muito bom. Bem, aqui a gente está com 3 respondentes. Somos em quantos? Seis, acho. 6, né? Eita. 5, né? Tirando nós 2? Isso, 4. Beleza. Então, estamos aí com quase toda a audiência respondendo. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Lá no final, vocês vão entender um pouco por que eu estou batendo nessa tecla aqui. Tem 2 olhinhos aqui. Bora lá? Voltar aqui. Você está voltando? Tô. Eu queria também, agora, vou liberar a próxima tela para vocês poderem escrever, e eu queria que vocês escrevessem como que você imagina que seja um psicopata. Não tem certo e não tem errado. Escreve o que você acha que deve, na sua concepção, quando você pensa num psicopata, o que é um psicopata, né? Deixa eu avançar aqui. Aqui, ó. Aqui também, ó. Sofro crises existenciais, já quase morri 2 vezes, e não me importo com o que os outros pensam de mim. A gente vai pensar nisso aqui também. Vou avançar, para vocês conseguirem responder a próxima. Senão vocês não conseguem. Agora, como você imagina que seria um psicopata? Vai aparecer uma caixinha de texto, vocês escrevem o texto e vai aparecendo aqui para mim. E aí a gente vai começando a pensar, a partir do que vocês trazem para a gente. Você pode colocar o que lhe vem à mente. Assim, eu acho que é uma pessoa que é assim, ou que não é normal, ou eu acho que deve ter isso, deve ter aquilo. Olha lá, aparenta ser uma pessoa normal? Alguém escreveu isso? Isso, aparenta ser uma pessoa normal. Essa resposta é bem interessante, porque abre um espectro para a gente pensar, né, qual é o perfil, quando a gente fala em psicopata, que mais fica pulverizado na nossa mente, né? Se você joga a palavra psicopata no Google Imagens, vai aparecer assim, tipo, sei lá, Hannibal, vai aparecer Dexter, vai aparecer tudo uma questão que vai mostrando um desarranjo muito muito forte, assim, né? Uma cara de louco, alguém muito desconfiado, né? Outra aqui. Imagina alguém que gosta de ver o sofrimento das pessoas. Tá, isso também acontece. Isso também Também vai aparecer aqui na nossa apresentação. Mais alguém?
Tem alguma ideia? Opa, tem uma aqui. Tem mais Mais uma, um. né? Uhum. Uma pessoa que tem pouca empatia ou nenhuma, pensa muito em si. Mais uma aqui. Uma pessoa que tem pouca empatia ou nenhuma, pensa muito em si. Esse aqui acho que eu vou... É mesmo, é. Uhum. Beleza. Qualquer coisa vocês também vão comentando lá no chat. Opa. Opa. Consigo ver a minha tela aqui com esse. Isso. Bom. Voltando aqui na apresentação. Um psicopata, né, realmente, como vocês colocaram lá, ele nem sempre é aquela figura horrenda que às vezes a gente vai ver, né, na dramaturgia, ou a gente vai encontrar quando a gente joga lá no Google, né. É importante também a gente pensar que um psicopata nem sempre é um criminoso, né. A gente já estivemos frente a um psicopata, porque é uma parcela, tem uma parcela muito significativa social, né, em relação a isso, né. A gente vai ter, e quando a gente fala, né, que nem todo psicopata é um criminoso, né, a gente vai entender um pouco de algumas características, né. Então a gente vai ter, por exemplo, às vezes a gente vai ter alguns psicopatas dentro do ambiente corporativo, vai ter psicopatas, assim, muito próximos a nós, né. Aí quando a gente fala de psicopatia, né, a gente está falando de uma personalidade psicopata ou de uma personalidade sociopata, né. Essas duas categorias, a gente vai falar que elas sofrem de transtorno da personalidade antissocial, né, então, essa é a referência que a gente sempre vai ter. E quais são as habilidades de quem tem esse transtorno? Né, a mentira, ela é constante, né, então ele tem uma super habilidade em mentir, né, uma habilidade também bem significativa no trapacear, no roubar, né, opa, deixa eu só tirar esse aqui dessa tela. Na manipulação, né, e no agredir, né. Então são essas características você vai encontrar muito facilmente em todas as fatias da sociedade, em todas as personalidades. Temos aí níveis, a gente vai pensar em graus, né, pensa como se fosse numa régua, você tem lá quantidades, né, mas no transtorno antissocial, você vai encontrar isso em níveis altíssimos, né. Então, você vai encontrar muito disso. Entretanto, tem uma diferença, né? Quando os psicopatas são pegos, né, eles vão mostrar pouquíssimo ou quase nenhum remorso, né, de falar mentiras, né, de falar as mentiras, de trapacear. Ele mente, trapaceia, de roubar, né, de todas essas habilidades aqui. Alguns traços podem ser perceptíveis na infância, né, e isso começa a fazer uma ponte um pouco, né, com a pergunta que vocês, né, que veio junto com a ideia da gente poder pensar a psicopatia, né, dessas crianças que matam, porque eu acho que isso às vezes é sempre, né, muito apontado na mídia também, né, tem várias
vários relatos e tal. Quais são esses pequenos traços que às vezes a gente vai aparecendo ali, né, na infância? Crueldade, né, então são, às vezes, pessoas bastante cruéis, agressão, né, roubos, incêndios, destruição. Então, tem crianças que são muito cruéis, tem crianças que são muito agressivas, que batem nos amigos, desde tenra idade, cometem pequenos furtos, né, colocam fogo nas coisas, né, destroem coisas, né, brinquedos, há um prazer em fazer essas coisas, né. Eu trouxe aqui essas duas imagens daquele filme do Toy Story, para a gente fazer um paralelo. Não sei se todo mundo já assistiu ou conhece, mas a gente tem duas crianças e dois perfis de crianças bem diferentes. A gente tem o Andy, que ele tem uma coisa afetuosa, né, em relação ao brincar, em relação aos brinquedos, em relação à fantasia, em relação a criar, né, elos ali com os brinquedos. E a gente tem o Sid, né, o Phillips, que é aquele que o brincar dele é sempre muito intenso, né, ele pega para explodir, para fazer cirurgias, ele brinca de fazer cirurgia, então ele pega a cabeça da boneca, arranca e coloca a cabeça do dinossauro, ele destrói e remonta os brinquedos de uma outra maneira, né. Eu estou trazendo essa referência para a gente pensar um pouco, né, como que seria essa coisa dentro da infância que a gente acabou de falar, né, essa coisa dessa crueldade, essa coisa da agressão, do roubo, do incêndio, da destruição, sempre lembrando que a gente vai fazer isso, eu já admiti, já coloquei aqui, a gente sempre está falando, né, num padrão altíssimo, né, todo mundo tem um quê de crueldade, um quê de agressão, um quê de roubo, um quê de incêndio, um quê de destruição. São algumas facetas da nossa personalidade. Entretanto, em algumas, isso fica muito forte. Eu vou liberar lá no chat para vocês escreverem para mim 3 traços chaves que, na sua opinião, um psicopata tem. 3. Se você não conseguir elencar 3, pode ser 1 ou 2, né. Antes de eu liberar, tem uma pergunta que ficou aqui, né. Uma pessoa que apresenta ser comum, que pode não saber como lidar com seus problemas, acaba descontando nos outros. Isso aqui também, a gente vai poder pensar um pouco melhor disso lá no final. Bom, vou liberar a próxima pergunta. 3 traços de um psicopata. A gente vai tentar montar uma nuvem de palavras aqui, né, para ver o que acontece. Quais são esses 3 traços? Alguns vocês já trouxeram aqui, né, estão falando muito da questão da empatia, né, mas, assim, na sua opinião, se você pudesse resumi-lo em algumas palavras, assim. Vou pedir para vocês anotarem lá, no mesmo link. Para quem entrou agora, eu joguei um link no chat, e aí esse link, quando você responde, né, você clica nele, vai abrir uma caixa com essa pergunta, e aí você vai escrever a sua resposta, né, e ela vai aparecer aqui na tela e eu não consigo ver, né, quem escreveu, então essa da identidade, ela fica preservada também. Então, para quem chegou agora, a gente está falando um pouco dessa psicopatia, a gente está pensando junto, está construindo um pouco do que é ser esse psicopata. Egocentrismo. Que mais, além do egocentrismo? Né? O que pode ser esse egocentrismo também, né? Acho que tem alguma coisa no bate-papo. Deixa eu ver. Não, você que escreveu, né, Ira?
Foi eu. Tem como você colocar o link? Acabei saindo aí. Ah, tá, coloco sim, peraí. Se vocês quiserem também, vocês podem pode abrir o microfone e falar também. Talvez seja até mais fácil também. Não precisa. Se não for uma questão para você falar, não tem problema. Deixa eu só tentar achar como é que eu acho o bate-papo. Achei. Aqui, mandei de novo. É só clicar aí nesse e vai aparecer. Opa! Egocentrismo, agressividade, desresponsabilização, impulsividade. Eu vou discutir na sequência com vocês 10 grandes pontos, né? Inteligência, realmente, né? Que mais aparece? Conforme a palavra for o tamanho dela, são as mesmas pessoas responderem. Então, por exemplo, a gente tem 3 respondentes. Provavelmente, 3 dessas pessoas, ou uma grande parte delas, colocaram despersonalização juntos. Então, também é muito interessante pensar que o que você pensa, também o outro está pensando. Quanto mais pessoas vão escrevendo a mesma coisa, essa palavra ela vai crescendo e vai ficando no centro da nossa tela, né? A agressividade, impulsividade. Podemos seguir lá para as outras 10, para a gente ir olhando juntos. E daqui a pouco a gente volta aqui se a nuvem aumentar um pouco mais. Vamos lá. Vou colocar aqui, consigo ver todos. Bom, vamos falar do primeiro, né, que vocês tanto colocaram e sempre trouxeram de uma forma bem interessante, né, de se pensar, que é a falta de empatia, né? O que é essa empatia, né? Ou a pessoa que tem esse transtorno antissocial, ela é incapaz de se colocar no lugar do outro. Sabe, assim, às vezes, quando todo mundo aqui já teve, ou já passou por um momento complicado, né, difícil, ou ficou triste, né, ouvi um colega, amigo, triste, tá, você fala, putz, que saco, isso me aconteceu comigo, né, isso é um pouco isso é o que a gente vai colocar aqui, fazer uma aproximação do que é empatia, né. Você fica triste junto, né? Não é a mesma tristeza porque você não está no lugar do outro, mas você, de uma certa forma, você também se conecta. Quem sofre com um transtorno antissocial não consegue fazer essa conexão, né? Entretanto, ele percebe a emoção, ele sabe que você está triste, mas ele não consegue sentir a tristeza. Mas ele aprendeu a reconhecer a emoção do outro. Então, ele não consegue ter a empatia, mas ele sabe reconhecer no outro, né? Então, ele não se conecta. Mas, olha só que coisa interessante. Você fala assim, mas Elton, como que isso vai funcionar, então, né? O que ele faz, então, com isso, né? O que ele faz? Então, o psicopata, ele finge sentir tais sentimentos para se conectar com aquela pessoa e manipular o outro. É isso que geralmente acontece, né? Então, eu falei assim, nossa, mas eu achei que era, né, e tal. Mas, assim, ele consegue, ele reconhece e, a partir disso, ele também consegue, né, se conectar com aquela pessoa sem sentir. E aí faz sentido quando vocês vão trazer inteligência,
na nuvem de palavras, quando vocês vão falar de agressividade, porque vocês também estão falando para mim de uma outra faceta da agressividade, o quanto esse tipo de comportamento, ele é agressivo, né, para uma relação, não é mesmo? Ele capta a fraqueza de cada um que está próximo dele e trabalha nessa fraqueza, né? Porque o que Mais acontece? ou menos isso, né? É exatamente isso, né? Ele tem... só que como ele não tem empatia em relação a... E ele não consegue se colocar muito no lugar do outro, então ele não vê isso um problema. Então ele vai, entendeu? Né? Às vezes a gente não tem assim, putz, acho que pisei na bola, me desculpa, né? Putz, ou a gente fala alguma coisa, a gente não fica ruim depois, mal, assim, putz, acho que eu não devia ter falado, tava de cabeça quente e tal. Isso não existe para ele. Não é uma coisa que talvez ele... a gente também tem que pensar nessa coisa assim, não existe, de fato que não existe. Não é que ele não quis fazer, isso nem tem na memória e no registro dele, ele nem aprendeu isso, né? Outra coisa que eles fazem, né, que também aparece aí, né, é a manipulação. Então ele aprende a manipular e usar o sentimento das outras pessoas em seu benefício próprio, né? Eles não pensam nas consequências que os outros vão ter, tipo assim, a Ira, sei lá, eu queria comprar esse colar da Ira, só que é um colar de estimação que ela tem, tal, ela tem um afeto e tal, por ele, ela nunca quis me vender. Acontece alguma coisa, ela tá emocionalmente abalada e tal, ou acontece uma catástrofe, ela, sei lá, precisa de algum valor e tal, e aí eu vou e me aproximo, nossa, é difícil, né, Ira, mesmo, putz, dinheiro é difícil e tal, mas olha, esse colar é muito importante, né, talvez, assim, você possa conseguir algo com ele, possa suprir essa sua necessidade, quer dizer assim, eu não tô dando a ideia para ir a vender o colar, porque eu entendi que ela está numa situação e ela precisa fazer dinheiro de alguma forma. Eu tô pegando isso para induzir ela a vender, porque eu quero esse colar. E essa é minha chance de ouro, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não quero saber se é uma coisa de estima o valor para ela, se vender isso vai doer tanto nela. Eu quero o colar. E isso me basta. E eu vou tentar fazer isso acontecer, né? É um pouco nessa linha que a gente está falando, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa manipulação. Então, perceba como essa questão da falta de empatia, como há um efeito cascata, né? A coisa vai ficando numa camada, vai profunda, parece que vai um pouquinho de ladeira abaixo, né? A gente tem uma falta de empatia, não tem conexão com o outro, né? E aí a gente também vai nessa questão da manipulação, né? Um outro fator, né, é irresponsável, né? Há uma impulsividade e uma irresponsabilidade muito forte, né, atuando dentro dessa dinâmica de existir e ser no mundo, né? Há também uma configuração onde eles jamais vão admitir os seus erros e os seus equívocos, né? Ele nunca está errado, né? E aí, o que acontece? Há uma tendência também, né, de quando ele percebe que você o está atacando, automaticamente, como ele tem habilidades de manipulação muito bem desenvolvidas, porque você faz isso, né, você vai criando uma super habilidade, há uma facilidade nele de reverter a situação e, de repente, você começa a sentir culpa no lugar dele. Ele comete um monte de coisa e você se sente extremamente culpado, porque ele vai colocando a coisa de uma forma e vai levando você a construir um pensamento que, tipo, nossa, desculpa. Nesse exemplo que eu dei lá da Ira, do colar, digamos que ela perceba que eu tô... Aí ela fala, Elton, você tá
jogando verde para colher maduro. Aí o que eu faço? Nossa, não acredito que você teve a capacidade de pensar isso de mim. Eu tô aqui do seu lado, e aí percebe que, tipo, e aí ele vai usando disso, e aí ele vai falar assim, nossa, pelo amor de Deus, eu acho que eu pensei errado, desculpa, não, eu não queria te ofender, não, o que eu posso fazer para tentar reparar isso? Não, não tem reparação, Ira, você se mostrou uma pessoa, você falhou comigo, e percebe como a coisa vira de uma hora para outra, e a gente vai ficando muito tomado desse sentimento, né, então, né, ele coloca o outro para sofrer no lugar dele, né, e muitas vezes isso vai ficando, né, cada vez mais intenso. Porque ao contrário dele, a gente tem sentimento e ele não, né? A gente tem então empatia. A gente se apega e ele não. A então ele se aproveita sente, disso, né? A gente sente, né? Uhum. Uma outra característica interessante, ele é autossuficiente. Então ele é sempre o mais importante, ele é sempre o mais poderoso, ele é sempre o mais inteligente, né? Então a gente vai falando de algumas coisas, talvez de megalomania, né? Né? Então vai para uma outra via. Uma outra coisa que aqui aparece, né? Ele, quando a gente falou, né, do truque, né, e tal, ele é um mentiroso patológico. Patológico é como se fosse compulsivo, né? Então ele mente. Ele ludibria, faz uma ludibriação com as pessoas, ele distorce fatos, né? Tudo isso, por quê? Para ele conseguir sempre ter uma credibilidade, conseguir ter vantagens, ou por puro prazer, por simples prazer. Há prazer em fazer isso. Há prazer em cutucar as pessoas. Há prazer, tem um prazer de causar, de enganar o outro, manipular o outro, dizer assim, olha, você é tão inteligente, e eu tô te enganando, e você tá caindo como um patinho. Isso é extremamente prazeroso, né? Então, você percebe como essas coisas, elas vão se concatenando e vão ficando, né, uma dinâmica bem forte, né, até intensa. Uma outra é o charme, né? Charmoso e atraente, né? Isso são duas características muito grandes. E o que é que faz eles ficarem tão charmosos e tão atraentes? O que atrai? Né? Porque as pessoas olham e veneram um pouco disso, né? Por quê? Porque ele é muito desinibido, e essa desinibição, quem daqui, né, não de uma vez ou outra, não tem assim, nossa, olha, ele chega e chama a atenção para ele, né, é o rei da festa, todo mundo quer conversar com ele é interessantíssimo. Então, assim, a desinibição e a impulsividade são uma coisa que nos atraem muito. A gente fica muito conectado, interessado, né, e aí a gente fica, né, também dando, né, elementos para ele também ficar, fortalecer esse ciclo, basicamente, né? Eu gosto de me colocar num grande destaque, eu tenho público. Então, as duas coisas casam, né? Então, eu vou encantando, né? E aí a gente vai esbarrar novamente na manipulação, né? E todas essas questões. A ausência de remorso, né? Eles não sentem culpa diante dos sofrimentos que causam aos outros, né? Eles não têm. Não sei se vocês já... Às vezes isso aparece muito na grande mídia, os grandes casos, né? Quando você vai... né? Acho que o que deu origem a essa pergunta, né? Porque é que as crianças matam e tal. Eu fui dar uma pesquisada, a Ira também compartilhou comigo. Tem um livro de uma menina que matou, e depois, mais para frente, anos depois, ela escreveu um livro, porque, né,
o que está no fundo disso? Como é? A pergunta que fica no fundo de tudo isso, seja se a gente está falando de um adulto, de uma criança, ou algo assim, é assim, como é que você consegue fazer isso e colocar, e dormir, colocar a cabeça no travesseiro e sem vida que segue, entendeu? Como se você, sei lá, tivesse tropeçado ali e empurrar alguém e nem pedir desculpas. Para a grande maioria, né, da população, uma grande parte, é muito difícil, né? Não há muito bem instalado, né, dentro dessa dinâmica, uma moralidade. Não tem um limite, não tem uma regra, né? O prazer está aí, em passar a regra, né? Quebrar a regra. Todos nós passamos regras e quebramos regra. Isso é importante, né? Entretanto, a gente está falando, sempre tendo referência, que a gente está falando em pessoas, se a gente for colocar numa escala extremamente alta, se a gente for pensar, numa regra de 30 centímetros, eles são 32, 33 centímetros, está muito fora desse padrão, né? Tendência para o tédio, né? Eles não suportam tédio. Então, eles são movidos à adrenalina e à novidade. Então, quando uma coisa começa a ficar muito entediante para ele, né, ele vai na busca de outras coisas. Então, ele precisa estar, assim, num estado de envolvimento, de adrenalina, porque o perigo, né, também gera muito dessas questões. A adrenalina, a sensação de que eu estou enganando, ou que eu estou fazendo isso ou aquilo, né, que eu estou ganhando em cima, né, então isso acontece bastante. Bullying. O bullying também acontece, né, porque há, no meio disso tudo, né, um prazer muito excessivo, né, e há um prazer sobre exercer o poder sobre os outros seres, né, e que tipo de seres, né? Geralmente os seres mais frágeis, animais, torturas de animais, né, idosos, crianças e empregados, né, relações aonde não há uma assimetria, né, então tem sempre um podendo mandar no outro, e geralmente são sempre pessoas que ele escolhe, que são pessoas que são emocionalmente mais frágeis, que não vão, que não conseguem sair um pouco dentro, né, dessa dinâmica, porque ele vai gostar muito de ver essa questão desse sofrimento, né? São pessoas que ele sabe que demandam que elas tenham muitas forças para conseguir barrar. Então é muito comum você ver histórias e tal de pessoas que ficaram muito tempo sofrendo toda essa pressão, toda essa dinâmica. E tem pessoas também, em alguns lugares, que quando você vê, você, nossa, mas era tão bom, ele era tão legal, né? E quando você vai descobrir, é quase se fosse uma outra pessoa, fora, né, de determinados lugares. Então, há todo esse jogo de manipulação que vai acontecendo. E o que está aí também, né, no meio disso tudo? Poder e controle, né? A sutileza que a gente vai vendo, né, nisso é essa busca incessante por um poder e um controle. É uma busca obsessiva, né, em relação a isso. Então, ele deseja que tudo seja feito à sua maneira, do jeito dele, da forma como ele acha que tem que ser, né, e controlar pela força e pela manipulação, né, fazer esses controles é sempre o objetivo dele,
Essa pessoa, né, essa personalidade aí, se ele percebe que ele não está no controle, ele entra em pânico, ou aí que ele comete algum deslize, ou ele se afasta, assim? Ele... não posso colocar. Quando ele percebe que ele não está no controle, primeiro ele fica um pouco abalado, mas isso instiga ele a falar assim, não, agora eu vou ter que ficar, então. Então isso é estimulante, Entendi. Você sabe uma coisa que, por exemplo, quando eu estava trabalhando no hospital, a gente às vezes, eu trabalhei durante um tempo com transplante cardíaco, então eu fazia avaliação para pacientes que iam fazer transplante. E tem alguns critérios de exclusão, né, e tal. E, por exemplo, há algumas coisas que a gente precisa olhar se não tem algumas tendências em relação a esse tipo de questão. Porque o que pode acontecer? Você pode se candidatar para fazer, né, o transplante e tudo mais, porque você tem uma real necessidade, mas ao mesmo tempo, pelo simples prazer de enganar todas aquelas pessoas que estão envolvidas. Então você se coloca, não, eu vou fazer tudo certo, eu vou fazer tudo corretinho, né? E aí chega lá na hora, ele não faz nada correto, porque a ideia é romper essa regra, né? É enganar, tipo assim, olha, um médico, uma pessoa estudada e se acha, olha, eu tô aqui e ele tá comendo literalmente na minha mão. A questão tá aí, muito nisso, né? Quando que isso se quebra um pouco? Quando talvez fica claro para ele que você sabe. Aí não tem um que está sendo enganado. Se você conta que você está sendo enganado, quebrou o jogo. Quebrou o jogo. Então não tem o menor sentido. Então a coisa vai para um outro lugar. Porque o prazer está no ter meio que o controle. Eu controlo a vida da Iracema. Tipo, ela acha que ela faz isso, mas não, ela faz porque eu dei as coordenadas. Eu vou induzindo e ela vai fazendo, né? Sim, sim. E isso vai retroalimentando, né? É uma forma de existir no mundo, gente. Bem diferente. Muito estranha. Né? A gente não gosta de trabalhar com bom ou ruim, mas é uma forma de lidar com o mundo e existir no mundo. Eu acho que quando a gente leva para pensar desse lugar, eu acho que a gente vai vendo que há muitas coisas que acontecem fora das nossas bolhas. Né? E nos colocam num lugar ali, tipo, nossa, como que isso vai funcionando, né? Quero fazer uma pergunta para vocês, né? E aí eu vou interromper aqui, vocês podem ou falar no microfone ou pode escrever direto no chat do bate-papo. Qual é o elemento base que vocês têm, né, que eu tenho, e que falta num psicopata, a partir disso que a gente deu uma olhada até aqui? Vou parar de compartilhar aqui para conseguir escutá-los um pouco. Não precisa responder lá no link, pode ou falar no microfone, ou escrever no chat aí do Zoom, né? Queria ver, assim, o que vocês acham que a gente tem, que o psicopata não tem, né? A gente já falou um pouco dele aqui, nessas características. Eu perdi minha apresentação. Aqui. Achei. Nossa. E aí, galera? E aí, gente? Para mim tá na ponta da minha língua, mas eu queria que vocês falassem. Vamos discutir um pouco sobre. Parece aí, gente. Também. E se eu falasse empatia, seria muito óbvio? Não. Você está dizendo que nós temos empatia. E né, a pessoa que tem aí uma sociopatia ou uma psicopatia não tem, certo?
Sim. Ok, bacana, essa resposta é interessante. Gente, quem puder ligar a câmera, liga para a gente ver vocês, para a gente conversar um pouquinho. Alguém também faz mais alguma aposta, além da empatia? Ah, apareceu a Lívia. Eu gosto de ver o rostinho deles. Eu acho que piedade, né? Eles não são piedosos, né? Uhum, tá. Remorso, nós temos Remorso. remorsos. Então aqui aparece, né? O que vocês estão me trazendo, a gente tem a empatia, piedade, remorso. E aí, Ira, eu vou levantar essa bola para você aí, Ah, que eu acho que é uma das coisas que vocês trabalham bastante junto com a juventude, né? Todas essas respostas, não tem resposta certa, não tem resposta errada, né? uhum, E aí eu queria ver, junto da experiência de vocês, de grupo, de todos estarem fazendo essa travessia juntos aí todo sábado e pensando e discutindo coisas, que realmente, né, nós temos a empatia, nós temos piedade, nós temos remorso, e isso faz com que a gente tenha um reconhecimento no outro, de se conectar com o outro, de sentir no outro, né, que o psicótico não, o psicopata, né, o sociopata não tem, porque, né, você está me contando, eu consigo reconhecer um outro, né, e consigo fazer uma relação verdadeira de sentir coisa uhum, boa, coisa ruim. Já ele não, ele consegue reconhecer o sentimento do outro, mas ele não reconhece o sentimento dentro dele, uhum. né? E aí, a pergunta-chave para a gente pensar aqui como é que anda, né? Se eu já sei que eu consigo ter a empatia e eu consigo fazer essa conexão com o outro, a pergunta que eu faço como é que anda a conectividade de você com você mesmo? Como é que anda a sua empatia por você? Como é que anda a sua piedade por você? Como é que anda o seu remorso por você? Como é que você anda fazendo essas conexões de acolhimento de você com você, né? A gente Uhum. consegue pensar e discutir isso, e fica até mais fácil quando você está fazendo isso em referência ao outro, mas a gente, no fundo, o que a gente está pensando, né? A gente talvez está falando que há uma carência ali de afeto, de amor, dentro do psicopata. E isso é importante para uma relação de duas pessoas, para uma relação de sociedade. Ok, construímos isso juntos. E aí o desafio hoje é pensar um pouco como é que eu faço e transponho isso para mim, porque eu mostro para a sociedade, eu também conto para a sociedade como eu gosto e desejo de ser tratado. Uhum. Mas isso a partir de uma relação que eu vou criando comigo mesmo, né? Então, como que tá, né? As nossas emoções, os nossos afetos, porque se vocês, né, estão me contando e a gente está fazendo essa caminhada dizendo assim, olha, sentir é importante, a afetividade é importante, né? Isso nos faz, né, em sociedade e tudo mais. A pergunta é como que a gente está fazendo isso com a gente? Quanto que vocês, né, estão ali, né, sendo empáticos, se acolhendo, né, Uhum. sentindo? O quanto nós nos respeitamos, né? O quanto nós nos aceitamos, porque existe essa parte de nós mesmos, né? Porque Uhum, falar do outro é o que a gente sempre conversou aqui, falar do outro é fácil. E agora, eu? E aí? uhum, Como que eu me trato, né? Como que uhum. eu me sinto? Qual é a minha relação comigo mesmo, né? Por exemplo, se a gente pega esses 10 elementos que a gente discutiu agora, que ficam muito evidentes no psicopata, e se a gente fizer uma brincadeira de aproximação, como que o meu psicopata interno anda cuidando de mim mesmo? Eu ando me manipulando? Como é que eu me manipulo? Quando eu for pensar que talvez eu não vou conseguir mesmo, Uhum, né, que eu acho que não vou dar conta, né, é, da minha agressividade. Como é que anda a minha agressividade interna? Será que uhum, eu acho mesmo? Será que às vezes eu subo meia régua, assim, tipo, eu tropecei, dei um vacilo,
Mas quem não dá um vacilo e um tropeço? Será que eu preciso vir com essa agressividade toda e meio que mutilar, né, assim, não fisicamente, mas estou dizendo, me cortar, assim, no sentido de eu me dar uma super bronca, eu me punir de uma forma excessiva, né? Lembrando, como se você não pudesse fazer algumas coisas, né? Então, eu acho que é um pouco desse lugar que a gente está convidando a gente discutir. Uhum. Quem começa a falar? Vini Reis, você que gosta de falar, aparece e fala. Quem que entrou agora? O Miguel? Entrou quem? Quem que entrou? Tá sem nome. Bom, vamos lá. Fala, Vi. Falar o que... A pergunta que ele fez. Se você quiser. Ele perguntou. Estou me sentindo livre. A ideia é essa. Qual a sua relação com você mesmo, né? De tudo isso Como é que a que gente anda, conversou. né? Essas Eu coisas. acho muito tranquila, né? Eu sou um grande amigo de mim mesmo, mas eu me cobro, né? Eu acho que tem que ter disciplina, né? Quando faz alguma coisa errada, tem que se reconhecer. Mas é muito tranquilo, assim, não tem nada de super, né? De exagerar, que demais você consegue dar, né? Nada disso, é bem tranquilo. E como que às vezes, né? Como que às vezes a gente vai conseguir também trazer um pouco, né, dessa nossa experiência para conseguir fazer ponte, para fazer auxílio em alguns determinados momentos com algumas pessoas que são importantes para nós dentro do nosso grupo, né? Seja colegas, amigos, na escola, na rua, no condomínio, em casa, na família estendida, né? Como que tá? Né? Como é que é isso para vocês? É tranquilo? Não é? O que vocês têm visto? Né? Quais são as ideias que andam passando por aí? Você acha que a gente está num momento que é muito propício para as questões dessas transgressões? O que esse momento pede? Pede que a gente consiga conversar, né? Pra compreender o outro, por causa que não é fácil, né? Você ficar preso dentro de um lugar restrito, né? Então, eu acho que é importante conversar, externar os sentimentos para manter a boa saúde da mente, né? Bacana. Né, você está me contando um pouco, né, que o tempo, às vezes, que a gente vive agora é de uma desconexão física, né, porque a gente está aí no meio de uma situação pandêmica, enfim, né, entretanto, né, é importante que a gente também fique atento, se está tudo bem com a gente, se também está tudo bem com o nosso próximo, com um colega, né, é essa sutileza desses sinais que a gente vai pegando, né, durante esse período aí que a gente está vivendo. Pedro, você tem alguma coisa para colocar, para falar sobre isso? Eu? E sim? Não, não tem não. Sobre essa pergunta que ele fez, como que você está com você mesmo? Olha, nos últimos 2 anos, eu posso dizer que o meu psicopata interno tá bem ativo, hein? Eu não tô gostando muito não dessa Por quê? propostas aí que ele... Não, eu tô tendo problema aqui, eu tô com, tipo, uma ansiedade muito aguçada. Tipo, eu não consigo ficar parado, isso não é isso, tipo, eu tenho que, sei lá, ficar batendo o pé em algum lugar. Vou fazer Coisas do tipo. uma
fazer uma marcação importante, que você, né, você comenta assim, o meu psicopata interno tá bem ativo, e aí você me fala de ansiedade, então isso é um sinal que você não tem um psicopata interno, que você tenha uma ansiedade. Para não misturar as coisas. Psicopatas... Muito obrigado. Psicopatas não somos, porque isso é uma coisa que depois eu vou comentar, né, porque aí eu vou fazer puxar esse gancho, que vocês perguntam das crianças, né, e aí vou comentar na sequência um pouquinho. Pelo menos psicopata, agora eu sei que eu não posso ser, né? Pois é. Pois é. Porque... Menos um na contagem. Menos um. Aê, menos um pra identificar, pô. É isso, eu tô sempre online. É isso mesmo, molecão. Vamos que vamos. Bernardo, Pelo simples fato que você também já faz um reconhecimento do outro. Do que? Todos nós aqui já fazemos reconhecimento do outro, né? Se preocupa com o outro, né? E geralmente psicopatas não vão estar muito nessas conectividades, né? Bernardo, quer fazer alguma colocação? Como que você está com você mesmo? De tudo isso que a gente conversou? No meu ponto de vista, para mim tá tudo normal. Você com você mesmo? Pode falar, Ela. Não, pode falar. E queria fazer uma outra pergunta para o grupão aqui também, né? Para vocês me ajudarem a pensar. Como é que vocês estão avaliando que está aí a qualidade, né, dos grupos dos quais vocês fazem parte? Colegas na escola, pessoas da condomínio ou da rua, como é que esse pessoal está? Vocês têm identificado alguma coisa? Tá todo mundo bem, não tá? Vocês têm percebido coisas que têm chamado a atenção de vocês? Meu grupo de amizade, eu só encontro pessoas que tendem a ter um parafuso a menos. Seu grupo de amizade está aí abaixo de 25 e a partir de 12, 13, tá nessa Sim, faixa? É um pouco dessa faixa da adolescência estendida, né? A gente perde uns parafusos, gente. Não tem jeito. É normal, né? Tem. Vocês estão terminando ensino médio ou vocês são vestibulandos? Lívia, você não consegue falar? Hein, Li? Eu coloquei aqui. Eu tô em duas coisas ao mesmo tempo, lembra? Então eu tô bem doida. É verdade, verdade. Eu vou ler aqui o que você colocou, Lívia. Tá. Aí eu queria fazer uma pergunta também, quando tiver tempo para pergunta. Pode? Não, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Agora tá aberto, gente, fica tranquilo. Deixa eu só ler o que você escreveu, Lívia, para a gente não perder e voltar numa outra coisa aqui, né? Acho que as pessoas estão muito sensíveis nessa época. Sim, as pessoas estão muito sensíveis, né, todos nós estamos. Tudo meio ansioso e deprimido. Queria entender um pouco melhor desse ansioso e deprimido, mas você tem toda a razão no que você está dizendo, porque isso também mexe com as nossas inseguranças, né? Mexe com os nossos medos, nas nossas incertezas, porque a gente estava com mais ou menos algumas coisas desenhadas e as coisas mudaram-se muito, né? Alguém estava comentando, eu acho que eu fui falar e cortei, que eu perguntei se alguém era vestibulando, se alguém estava no final do ensino médio. Eu tô no meio termo ali, tô chegando ali. Tá chegando? Eu tô ali com o ensino médio e vestibulando. Tá. E como é que tá? Tá puxado? Tá horrível. Você sabe que eu tenho alguns pacientes que eu acompanho que são adolescentes, eu atendo adolescentes. E tenho acompanhado que a vida de vocês escolar não está fácil, né? Nunca foi, mas ultimamente tá bem difícil, né?
tem alguns vestibulandos, e fazer Enem, fazer Sisu, fazer várias vestibulares e tal, foi muito difícil enfrentar tudo isso. E até por conta das aulas online também, né? Eu acho que também é prejudicial, né? Prejudica um pouco, né? Eu acho que demanda muito. A gente, no ano passado, a gente tinha uma ideia que, assim, a gente não pensava que a gente ia chegar aonde a gente chegou hoje, ainda dentro dessa mesma situação. Então, se vocês perceberem, né, vou fazer um paralelo, em março do ano passado, a quantidade de atividades online, lives e shows, estava assim, super. Gigante. E esse ano está muito mais fraco, né? Quer dizer assim, a gente está ficando muito mais cansado, a gente está começando a perceber que, tipo, vou precisar fazer alguma coisa mesmo aqui, porque eu acho que isso vai se postergar um pouco mais, então não dá para ser isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, e acho que isso se conecta com o que a Lívia colocou ali, ou vai mexer muito para a gente para nos acelerar, porque vai gerar uma ansiedade, né? Porque de onde é que vem essa ansiedade? Qualquer dia a gente pode sentar e conversarmos sobre ansiedade e sobre depressão. A ansiedade faz com que a gente fique sempre em alerta. Eu não sei o que vai acontecer, então eu tenho que estar preparado para tudo. Só que eu fico preparado para tudo 24 horas por dia. E quando a gente fica 100% em alerta, o nosso próprio sistema nervoso, cérebro, ele vai soltando uma quantidade de um neurotransmissor, né, vai soltando, esqueci o nome do que ele solta agora, estava na ponta da língua, não é cortisol, acho que é cortisol, e isso vai ficando na nossa corrente sanguínea, em excesso, e a gente vai começando a ter dores musculares, cansaço, tensão, mexe no sono, né? Então isso vai fazendo bastante estrago, né? Dentro dessa nossa, todo dia, né? Um pouquinho de cada vez. A Lívia até colocou aqui, ó, é difícil também, tipo, meu quarto é o escritório, e aí fica tudo bagunçado na cabeça, porque você fica num ambiente onde tem dois, só que é um ambiente só, né? Exatamente, né? Por exemplo, alguns adultos que eu acompanho, a gente chegou a conversar muito sobre isso durante um período, né? Por exemplo, antes você tinha lá, né? Ou até mesmo na escola, você tinha o trajeto da escola até sua casa. Às vezes você brigava com um colega, ou um professor pegava no seu pé, ou você ficava muito irritado com alguma coisa, você ficava putaço com algo, e aí, tipo, putz, você vinha e dava uma caminhada, e isso ia dando uma desestressada. Hoje em dia, você, às vezes, essas situações não pararam de existir, porque isso faz parte do estar no mundo, das relações, só que o que se perde? Se perdeu esse espaço. Então, quer dizer assim, você fica putaço ali com um colega na aula, ou o professor, ou a matéria e tal, só que aí quando você sai, automaticamente você sai, você já está lá na sua sala, então já tem uma outra coisa acontecendo, então um outro BO acontecendo. Então isso vai ficando tudo muito próximo, né? E isso vai desgastando bastante. Eu participei de um encontro de jovens para falar da pandemia, né? Na Comevalp, acho que no ano passado. Comevalp. Isso. E a gente foi conversando muito sobre essas coisas, né? Como que parece que, né, o mundo entrou dentro de casa. Sim. Eu trabalho, estudo, às vezes faço happy hour com os amigos, grupo de estudo, e estudo e vai, né? Então, às vezes dá essa sensação de que a gente foi roubado. E, de uma certa forma, a gente foi isso que acontece, né, nessa pandemia. E isso faz com que a gente crie e desenvolva novas habilidades. E assim, né, a gente foi feito para economizar energia. Se eu puder economizar 2 passos,
a gente vai economizar 2 passos, né? E a gente agora tem que pensar, né, e tomar ações e tomar atitudes de uma forma muito mais intensa. É quase que assim, passamos a ser, a dar tiros no escuro, assim, ver um passo de cada vez, né? Então isso vai mexendo muito com as nossas coisas, assim, e estamos, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente está numa pandemia, entretanto, dentro dessa pandemia tem a pandemia subjetiva daquela pessoa. A pandemia que eu estou experienciando é diferente do que os Vinícius estão experienciando, do que o Bernardo, do que a Ira, do que a Lívia, do que o Vinícius, porque tá aí dentro da tua forma, né, de ver e de interagir, né. Então isso também é importante. E ter espaços, às vezes, como esses que vocês constroem aqui, é muito interessante, porque dá uma boa aliviada também. Né? Saber que, tipo, não, tem alguém que também tá na mesma caminhada que eu, tipo, então eu não tô tão assim como eu achava que tava, né? Então tá difícil para todo mundo. Bernard, não falou nada. Você quer falar alguma coisa? Bernard? Porque tem um Bernardo e um Bernard. É o Bernard. Ah, Bernard. Eu tô aqui, eu tô escutando. Você quer fazer alguma colocação? Fica à vontade, viu? Eu acho que não, acho que tudo que tinha que ser dito aí, tudo que foi falado, muito relevante, eu acho que não tenho nada a acrescentar. E eu acho que uma das coisas, um outro convite que eu vou, né, fazendo, né, para vocês, é que nessa nossa conversa de hoje, né, que ela também possa ser muito produtiva, para vocês também possam, a partir dela, desdobrarem para outras pessoas, né? Porque muitas vezes vocês acabam sendo polos de auxílio para colegas próximos, para brothers, para, né? Às vezes é importante a gente ter algumas dessas informações para ajudar as pessoas ali, né? Porque a gente fala muito pouco, gente, de saúde mental no nosso país. A gente vinha ali de um lugar e tal, e depois veio toda a pandemia e tal, então a gente está aí numa situação bem difícil em relação à saúde mental. Depois eu posso passar para a Ira e ela pode compartilhar com vocês um site chamado Mapa da Saúde Mental. Nesse site vocês vão ter diversos serviços de atendimento online e gratuito também, que algumas instituições estão ofertando, caso vocês achem e conheçam alguém que pode ser interessante, porque nós somos, né, e aí eu também acredito e valorizo muito isso, tinha comentado isso com a Ira outro dia, nós somos um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Né? Nós temos o nosso biológico, a gente tem a nossa psique, que é a nossa mente, né? A gente tem o nosso social, que são as nossas relações, aonde eu moro, quais são as minhas visões partidárias, políticas, qual é meu lugar de fala nesse mundo, né? E também há algumas pessoas que vão dizer que há um ser biopsicossocial espiritual, que também são as nossas crenças, né? Aonde eu deposito a minha conectividade, né? E saúde mental é quando a gente está ali um pouco trabalhando e tentando harmonizar todos esses itens, né? Então, também é importante. Nós fizemos nosso primeiro seminário, Elton, no Zil da Gama, o primeiro seminário da juventude. A juventude nunca havia feito nenhum tipo de encontro, assim, com outras casas, né? Aí nós resolvemos fazer nosso primeiro seminário, e foi justamente sobre saúde mental. Uhum. Né?
Você pode terminar, eu ia te cortar. Não. E aí nós convidamos alguns palestrantes, né, e convidamos várias casas espíritas, né, para trazerem as mocidades, e foi muito legal, porque nós ficamos, acho que das 8 da manhã às 13h30 da tarde, né, e aí eles tomaram café da manhã, tomaram o lanche, e cada hora veio um palestrante, teve atividades, foi muito legal. Uhum. E nessa época eu não te conhecia ainda. Mas é importante, eu acho que eu sempre levanto muito essa bandeira da saúde mental, porque eu acho que é assunto para ter no café da manhã, entende? Sim. Né? Porque isso também é muito importante, o nosso autocuidado. Uhum. Você tem que também se cuidar bastante. Uhum. Às vezes você cuida do corpo, cuida do físico ali, Uhum. né? Mas também precisa dar uma olhada para isso. Uhum. E só para a pergunta inicial não ficar sem resposta, né? Vou só terminar aqui e falar mais uma coisinha, que é, né, afinal de contas, né, por que as crianças matam? E eu acho que para responder essas perguntas, se vocês foram um pouco para a ideia do psicopata, né, a partir dessa referência, mas tem uma coisa que quando a gente é pequeno, não se dá nenhum tipo de diagnóstico para criança nem adolescente, até os 18 anos, 20, 19, porque é um processo de desenvolvimento, né? Se você faz um teste com uma criança, por exemplo, você tem que repetir esse teste todo ano, porque cada ano a pessoa está em desenvolvimento. Então, antes dos 18, a gente chama, né, quando a gente vai entendendo que tem algumas coisas que estão destoando nessa personalidade ou nessa dinâmica dessa pessoa, a gente chama de transtorno de conduta, né? Então, o que é o transtorno de conduta? É um distúrbio psicológico que pode ser diagnosticado na infância, em que a criança apresenta atitudes egoístas, violentas e manipuladoras, que podem interferir diretamente no seu desempenho na escola e na sua relação com a família e com amigos. Apesar do diagnóstico ser mais frequente na infância ou durante a adolescência, o transtorno de conduta também pode ser identificado a partir dos 18 anos, passando a ser denominado transtorno da personalidade antissocial, né? Em que a pessoa age com indiferença e frequentemente viola os direitos das outras pessoas, né? Então, acho que eu quis construir com vocês esse caminho inverso, porque eu acho que era a respeito disso que se trata, como essas coisas vão aparecendo e ninguém se torna um psicopata de uma hora para outra, né? É uma coisa que isso vai aparecendo e, né, há algumas possibilidades ali de pequenas intervenções no começo, né, para auxiliar. E aí, né, deixo aqui meus contatos, se vocês quiserem, precisarem, estamos sempre por aí, se quiser fazer pergunta, mandar alguma coisa, mandar um áudio e tal, né, tem esse meu Instagram, vi o Instagram de vocês, já estou seguindo, achei bem bacana. Sempre que vocês precisarem, estão aí as ordens. E Legal. tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma coisa que vocês queriam que eu tivesse falado e eu não falei? Se faltou coisas, podem perguntar agora, ou podem me mandar para a Ira me manda, pode me mandar direto, né? Uhum. Então, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se você falou isso durante a apresentação, porque eu estava em outra coisa aqui ao mesmo tempo também. Não tem problema. Mas é uma coisa até que eu tinha conversado com o Bernard também. Tipo, teve o caso daquele menino, do Henry, que ele faleceu porque os pais batiam muito nele, acho que todo mundo sabendo disso. E aí a gente ficou discutindo entre a gente, será que os pais que fazem isso, eles não têm algum traço de psicopatia? Ou se, sei lá, a circunstância faz com que a pessoa, entendeu? É isso que a gente ficou, para uma pessoa assim próxima, matar uma criança, um filho. Tem uma outra, tem uma outra coisa que talvez eu acho que
Tipo, tá meio que um pouco misturado, né? O que vai se aparecendo, eu ouvi o caso, mas não me aprofundei muito, mas quando eu olho assim de longe, há um elemento muito presente, muito marcante ali, que é dessa perversidade. Então, tem traços perversos bem intensos, de tortura, de prazer. Então, a gente está falando, né, se a gente não bater o martelo num nome, mas a gente está falando de uma personalidade, né, que traz ali também muitas características de falta de empatia, né, de sadismo, de prazer sádico, de algo mortífero, de tortura, né? Então tem que olhar, né? Porque há umas escalas que a gente pode fazer e pensar juntos para falar assim, isso é uma psicopatia ou isso não é, mas a gente está falando dentro, né, de um transtorno e possivelmente de um transtorno de personalidade, que é diferente de um transtorno mental, né? Pensa nessa, quando a gente for pensar, a gente pode pensar assim, o universo da saúde mental como territórios, né? E aí cada território tem lá agrupamentos, personalidade, transtornos de personalidade, transtornos transtornos mentais, transtornos do afeto, transtornos do desenvolvimento, né? E alguns vão fazer limítrofes, proximidades, então, né, tem que se olhar bastante aí. Não sei se eu te respondi, Lívia, mas eu acho que, assim, de bate-pronto, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, né, a gente percebe que você captou a ideia, e tem uma coisa que é muito interessante, quando a gente está muito tomado por coisas que prendem a gente, sabe, assim, ou a gente está entrando dentro, ou está se aproximando de um terreno aonde aquela personalidade, aquela dinâmica dessa personalidade, ela é muito primitiva, ela é muito precária ainda, porque isso faz com que a gente grude, sabe, assim? A gente fica, porque vai passando na nossa cabeça, pergunta assim, como pode? Não, como consegue? Não, mas, tipo, e a gente vai ficando assim, eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa e espancar uma criança, entendeu? Eu acho que só de eu pensar, eu já começo a suar frio, eu já começo a ficar indignado, né? Então eu acho que isso mostra pra gente, é um exercício interessante, para falar assim, nossa, né? Tem alguma coisa bem intensa ali, é um terreno nebuloso, né? E falar, olha, se isso me chama, por exemplo, eu ficaria muito preocupado, Lívia, se você, por exemplo, trouxesse essa questão e achasse isso normal, né? Achasse, não é tudo isso, entende? Quando a gente começa a ouvir esses discursos assim, a gente tem que ficar com a orelha em pé. Como assim não é tudo isso? Como assim, por algum segundo, você achou que, ok, pode ser um caso isolado? Isso diz muita coisa. Você sabe, Elton, que eu estava vendo procurei fiz algumas pesquisas aqui, né, sobre a visão espírita, né, como que ela enxerga psicopata, né, e eu vi o Divaldo falando sobre isso, né, eu li uma publicação dessa, ele falou logo depois que teve aí, o Pedro caiu, logo depois que teve o atentado ao World Trade Center, né? Logo após, né? Das torres. E ele fala, né, que o psicopata, né, no plano físico, né, a ciência ainda não conseguiu desvendar, porque não é algo físico, né, não apresenta nenhum exame físico, né, e fica aí um ponto de interrogação, porque
não consegue exatamente saber o ponto onde não tem você... uma coisa genética. Não sei, acho que genética, é isso onde que você tá querendo onde dizer. você pode, Por isso né? que a gente coloca, isso dentro vai ficar dentro mapeado, não dentro do transtorno mental, porque o transtorno mental é uma coisa que você consegue verificar. Verificar, aham. Tem uma coisa que é biológica e tem uma coisa que é psique, né? E aí dentro de algumas vertentes, você vai dizer que ó, pode ter algum elemento ali também interessante dentro desse universo espiritual e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de uma transtorno de personalidade, né? A gente não vai ter tirar uma fotografia Não ou tem, fazer um exame que vai aparecer, por exemplo. Aparecer, exatamente. Né? Ah, Não, por exemplo, você... Ai. Diga. Não, é que eu vi uma matéria uma vez, acho que foi no BBC, de um cara que ele estudava isso, de psicopatia e tudo mais, e ele fazia ressonância magnética, e aí mostraram para ele um caso de uma pessoa que deveria ter uma psicopatia, um troço assim muito severo, muito tenso, porque tinha os sinais, e aí mostraram para ele e falou, nossa, essa pessoa, ela sei lá, não devia estar vivendo em sociedade, porque é muito tenso. E aí os alunos falaram, tipo, esse é o seu cérebro. E aí ele começou a pensar como, tipo, pessoas que crescem em lares funcionais, com a família amorosa, tudo isso influencia também para ela não desenvolver isso, né? Que acho que muitas das pessoas que têm esses transtornos tensos, assim, elas são as pessoas que vêm de lar disfuncional, que os pais não se dão bem ou são separados, e aí, sei lá, usa droga, sabe? Mas também temos pessoas que vêm de lares mais disfuncionais que não... Mas é interessante isso que nenhum eu tô falando, é garantia do outro, né? Tipo... porque assim, e eu acho que vai nessa esteira que a gente está colocando assim, olha, algumas coisas têm alguns fatores genéticos, mas também tem fatores emocionais e ambientais, né, da onde a pessoa está inserida e tal, mas também no meio disso tudo também tem a pessoa. Sim, porque, tipo, por ter exemplo, todos os fatores Olivia, na garantia que a pessoa vai por ser exemplo, ou que não vai ser, né? Você pode ter uma amiga. E aí, sei lá, sua amiga tá contando um negócio para você e você identifica que ela tá entrando numa roubada, numa cilada. Você vai lá e você vai dar um toque para sua amiga, né? Entretanto, é a amiga que vai fazer a junção daquela informação. Ela que vai manusear. Ela pode dizer assim, puxa, amiga, valeu, obrigado, você veio e me alertou. Amiga, nada a ver, você tá viajando na maionese ou você tá com ciúmes, com inveja, nada a ver. Entende? São duas coisas, mas é importante que tenha o sujeito inserido nessa ação, porque ele também vai fazer a chave. Né? Então, eu acho que tem isso que você comentou, mas a gente também não pode perder esse foco. Porque senão a gente vai fazer uma coisa que é muito, muito interessante de se pensar. Eu tenho um problema, então eu posso fazer o que eu quero. Eu sou louco. Tipo, passar pano só porque a pessoa tem, não é bem assim. E não é acho que a melhor frase é, não é disso que se trata. Né? Porque também tem uma coisa que é da responsabilidade, que é de você estar inserido, né? Então tem alguma coisa ali. Sim. Importante, que também não dá. E até nesse livro, né, Por que as crianças matam, essa menina que realmente cometeu esse crime, que escreve esse livro, depois de tantos anos na prisão, ela mesma relata, né, a infância dela como foi, né? É uma infância triste, né, onde ela sofreu muito abuso, ela tinha uma família totalmente desequilibrada, enfim, ela teve todo esse ambiente, né, que facilitou que ela fizesse isso. Mas, como o Elton disse, eu concordo, existe a pessoa que é ela. E também também, né, é importante a gente falar assim, que também tem a leitura que você também, a leitura que aquela pessoa também faz do que está acontecendo, porque às vezes, né, fica uma coisa também que precisa ser olhada e observada, porque senão, tipo, você também pode ver aquilo que você quer ver.
né? Então, é muito complexo, né, pensar nisso, porque nos coloca num lugar, né, e eu acho que é interessante, que é o da gente se aproximar para olhar e tomar cuidado para não entrar numa linha de julgar, isso é mais normal e isso é menos normal. Sim. Entende? Até porque nós, espíritas, né, a gente sabe e a gente acredita na imortalidade da alma, né? E a gente sabe das várias encarnações que a gente tem, até para nos melhorarmos, né, para resgatarmos algumas coisas, mas todas as memórias das experiências, das vidas anteriores, ficam guardadas, né? E quando a gente encarna, isso está lá guardado, né? Só que a gente encarna e desconhece, porque cai o véu, vem o véu do esquecimento, você não lembra mais de nada. Então, nesse arquivo que está guardado, penso eu que dependendo do ambiente, dependendo da criação e dependendo do próprio espírito, pode acionar esse tipo de transtorno, não? Uhum. Pode, Elton? Pode, né? Tem... quando eu fiz umas pesquisas também, e vai falando e vai trazendo muito dessa possibilidade. Uhum. Né? Mas eu acho que também é importante a gente pensar, né, que também, por mais estranho que pareça, a gente também tem um sujeito ali, um ser, que ele também está fazendo uma trajetória. Uhum. Né? E me parece que não é uma trajetória bacana. Assim, não deve ser fácil também. Sim, sim. Até pelo fato da pessoa, ela tem que, se a gente for olhar, né, com o olhar, eu olhando o outro, olhando o próximo, né, a gente observa assim, e essa pessoa, não justificando qualquer tipo de erro que ela fala, todas essas coisas que ela faz, mas esse ser, ele fica o tempo todo criando, né? Manipulando e criando situações para provar que ele está ali. Porque ele não consegue, ele próprio, não consegue ter essa... Como que eu poderia dizer? Não consegue ter essa aceitação dele mesmo perante a sociedade. Então, eu acho que é uma fraqueza dele também, não? Né? Sim, e ele tem ausência de culpa. Ele tem ausência de culpa. E aí a gente fala assim, nossa, gente, eu me sinto muito culpado por tudo e tal, eu queria não ter culpa. Uhum. Então, eu acho que é interessante para a gente pensar que, assim, eu sempre penso dessa forma, né? Estar nas pontas, estar nos extremos, nem sempre é um bom negócio. O desafio é eu conseguir sair de um extremo, trafegar entre um extremo ao outro. Porque é isso que a gente faz todos os dias. A saúde mental é esse meio fio. Às vezes a gente acorda triste, aí a gente sorri, a gente fica triste, a gente fica bravo, depois a gente melhora. E é isso. É desgastante, é extremamente desgastante. Mas assim, se eu ficar só na ponta da tristeza, eu vou ter uns efeitos. Se eu ficar só na ponta da rebeldia, eu também vou ter outros efeitos. Ô, Elton, e existe tratamento, remédio para esse tipo de transtorno de personalidade? Quando a gente está falando de transtorno na infância, né, a gente pode fazer algumas intervenções e tal, mas conforme isso vai ficando mais enrijecido, é mais difícil, porque geralmente psicopatas eles nunca chegam nos consultórios por conta própria. Eles não vão, né? Não vão. Não. E às vezes quando você, né, tem casos e que é muito complicado, não é uma... Porque normalmente a gente descobre... e normalmente... Eu sou um ex-psicopata. E normalmente a gente descobre que a pessoa é psicopata depois que ela cometeu algo muito sério, né? Porque até então, por tudo isso que você trouxe,
ela engana, ela manipula, né? Ela mente, né? Ela pega o teu lado fraco e ali ela vai te acariciando. Então, você nunca descobre. E a gente está falando de níveis. Uhum. A gente sempre vai olhar, assim, quando vai para mídia, TV e tal, a gente está falando um nível master. Mas, às vezes, quantas relações trabalhistas a gente não tem que são excessivamente perversas, de perseguição? Sim. Entende? É nessas sutilezas que eu estou dizendo. Entendi. Né? Às vezes o que a gente tem aqui é o manipulador, é o blaster. Mas a gente está falando de vários níveis ali, né? Então a gente vai encontrar algumas pessoas. Às vezes a gente até tem nos nossos ciclos. Entende? Mas é isso. Legal. Gente, aparece aí para a gente tirar foto, vai. Elton, antes da prece, muito obrigada, viu? Por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom mesmo, muito legal, muito esclarecedor. Eu acho que foi um sábado, assim, muito produtivo com esses esclarecimentos que você deu. Adorei. E aí eu até gravei, porque quem não pôde assistir, aí eu mando o filme pra gente. Se aparecer perguntas, dúvidas posteriores, você me manda um WhatsApp. Eu mando. Perguntaram isso, perguntaram aquilo. E aí eu dou uma pesquisada aqui e a gente vai continuando. O assunto não precisa morrer aqui não, gente. Tá. A gente manda sim. Vi, você